Olá, estamos de volta aqui com ele, Elande Souza, que estava sumido depois de meses, voltou aqui para gravar, né, Elande? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um prazer ter você Muito de volta aqui obrigado, Caio. conosco. Finalmente eu voltei, hein? É, Demorou um pouquinho, mas eu antes voltei. tarde do que nunca, né? É Aquele verdade. ditado. Antes à tarde do que nunca. É. E para começar, eu quero que tu conte um pouco, bora conversar um pouco aí sobre a tua vida, tuas inspirações. Quero que você falasse um pouco sobre o que te motiva. O que que me motiva? Bom, principalmente a minha família, né? Então, hoje eu estou empreendendo porque eu quero buscar mais para minha família, para mim e para minha família. Não vou dizer que não é para mim também. Eu também vou desfrutar do que nós conquistarmos, mas principalmente eu quero cuidar bem da minha família. Família para você, o que é essa família? Ai, minha família é meu porto seguro, é para onde eu quero voltar todos os dias, é com eles que eu quero estar sempre que eu penso em viajar, é com a minha família. Você é casado? Você tem quantos filhos? Eu sou casado, eu tenho 3 filhos, eu já sou avô, inclusive. Sério? Sério, Meu já sou Deus, tem avô. quantos anos, Elaine? Eu tenho 46, meu filho Nossa, eu mais já tinha velho tem vinte e menos. cinco. E aí eu já tenho um netinho que Ai, que está com 1 ano e legal. meio, quase 2 anos já, o Ai, que meu neto. top. Já manda foto lá no grupo pra gente depois, pra Vou gente ver esse mandar. E aí netinho. eu tenho o segundo filho, o Elande Adriano, Uhum. que está com 13 anos, está na fase da adolescência, está com 13 anos. E a minha caçula, que tem 6 aninhos, a Adriane Nefertari. Uhum. Ai, que legal. Eu já vou, gente, meu Já. Deus. É a vida, né? E agora falando dos hobbies, eu lembro que na nossa primeira conversa você falou que gostava de vôlei. Era vôlei, né? Que você gostava É, de jogar assim, vôlei. acho, eu acho que é evidente para qualquer um, assim, por causa da minha altura, 1,68, eu sou apaixonado por vôlei. E sim, eu pratico vôlei há mais de 20 anos. Quando eu morava na casa da minha mãe, na Cidade Nova, foi onde eu tive um contato com alguns esportes, né? Futebol, e aí o futebol realmente eu vi que não era para mim. Uhum. Você sempre tem esse Comecei no a jogar futebol. vôlei com os amigos em 2 quadras que tinha na frente da casa da minha mãe. Me apaixonei e consegui me desenvolver um pouco. Então, hoje, apesar da baixa estatura, eu consigo dar trabalho para o outro time. Desde quantos anos que você joga? Ai, 19, 20 anos, quando a gente Caramba, foi faz morar na tempo que já é Cidade Nova. profissional já, né? Ah, não, porque eu só gasto com isso, eu não ganho dinheiro com isso. Realmente é uma Só paixão. gastar energia. E agora, deixa eu te perguntar. Agora falando um pouco sobre a tua vida profissional, nesse projeto Energies Projetos Elétricos. Como é que tem sido aí esse ano? Como é que foi esse ano para a Energies Projetos Elétricos? Aí, realmente, empreender, como todo empreendedor deve dizer, é desafiador Uhum, ao cubo, ao quadrado, mas esse ano foi muito bom. Esse ano a gente conseguiu realmente avançar em mais projetos, entregar mais uhum, projetos para novos clientes. Esse ano, os clientes estão buscando mais economizar com a energia elétrica e a gente tem várias opções, né? Então, desde uma gestão de energia, análise de fatura do cliente, onde que ele está desperdiçando, que ele pode simplesmente, com mudança de contrato, ele consegue economizar com projetos de energia solar, que hoje é muito difundido, todo mundo já entendeu que é possível você gerar sua própria energia, com projetos on-grid ou off-grid, depende uhum, da necessidade do cliente. E tem o Mercado Livre aí, que para muitos é uma novidade, mas o Mercado Livre existe há mais de 27 anos. uhum. Então, o que modificou esse ano, a partir desse ano, né, uma legislação que saiu em 22, entrou em vigor agora em 24, é que qualquer cliente do Grupo A, qualquer cliente que é atendido em média atenção, ele pode migrar para o Mercado Livre também. Antes disso, você tinha que ter um mínimo de energia consumida para poder migrar. Hoje não, hoje está muito mais acessível. Uhum. E recapitulando um pouco, o que é esse Mercado Livre? Só para a gente fazer um resuminho. Tranquilo. O Mercado Livre de energia, ele é muito parecido com a portabilidade do celular, Caio. Então, hoje, você tem um celular de uma operadora, você pode escolher e migrar para outra operadora. Uhum, Hoje, o cliente industrial ou comercial que é atendido no Grupo A, o que que é o atendimento no Grupo A? É aquele cliente que tem o seu próprio transformador. Então, essa classificação para as concessionárias é chamado de Grupo A. Então, ele recebe energia no nível de tensão mais alto do que nós residenciais. Então, esse cliente, até porque ele já fez um investimento nessa infraestrutura, é, exige um investimento considerável para você construir uma subestação. A partir de um determinado ponto de consumo, que é 75 quilowatts, os clientes são obrigados a ter sua própria subestação. Então, ele faz esse investimento, recebe energia no nível de tensão mais alto, e aí tensão, corrente, isso é muito técnico, né?
Digamos assim, hoje a gente recebe energia em Manaus, o famoso 110. O cliente industrial ele recebe em 3.800 volts. E aí precisa de um transformador para rebaixar isso para utilizar na tomada 110 dele também, tá? Então, esse cliente, ele é diferenciado. Ele não está mais na baixa tensão, ele está o que a gente chama de média tensão ou alta tensão. Uhum. E esse cliente, hoje, ele tem esse privilégio de poder escolher qual o seu fornecedor. E não precisa mais ficar cativo. Até o termo técnico é esse, mercado cativo. É o da concessionária local, aqui em Manaus, a Amazonas Energia, que todos nós conhecemos, né? Uhum. Então, ele pode modificar o fornecedor dele. Então, todo industriário, todo empresário, ele escolhe de qual fornecedor. Então, uma empresa que de injeção plástica, produz produtos plásticos, ele escolhe de quem comprar os insumos para a matéria-prima dele, os insumos para a fabricação do produto final. Com energia não era assim. Hoje é. Hoje, o cliente industrial ele pode ir ao mercado, consultar várias comercializadoras de energia e optar para que mais atenda o que ele deseja. É preço, prazo de contrato, flexibilidade na energia que ele vai receber. Então, tudo isso é negociável no mercado livre, por isso que tem esse nome. Então, o mercado tradicional que nós conhecemos é o mercado cativo, e esse mercado novo que se abriu para muito mais indústrias agora, chamado mercado livre, ou ambiente livre de contratação. Então, o cliente industrial tem mais essa opção agora para economizar. Essa é a palavra, né? Todo mundo quer economizar. Eu lembro também que a gente conversou, inclusive, sobre aquelas indústrias, empresas que trabalham à noite, né? Que tem toda aquela questão de um outro valor. Eu não aprendi também, eu Correto, você lembro. aprendeu, você ainda lembra, é verdade. Lembro perfeitamente. Agora a gente vai fazer um breakzinho. Daqui a pouco a gente volta com a Energies Projetos Elétricos e o Elante. Estamos de volta aqui com o Elande Souza para falar ainda mais sobre Mercado Livre, mas não é aquele Mercado Livre que todo mundo pensa não, né? Outro Não é a Mercado página Livre, amarela. não é aquela amarela. Elande, queria também aqui relembrar um pouco de onde, como que você entrou nessa área, né? Porque você trabalhou também em uma grande concessionária que chama, né? Aqui no estado do Exatamente, Amazonas por muitos exato. anos, e é a partir disso que você abriu a Energies Projetos Elétricos, né? Queria saber como é que foi essa transição, só para a gente relembrar aqui como é que foi você entrar nessa área, né? Perfeito. Então, ainda quando eu estava trabalhando na concessionária, eu comecei a pensar em sair. E aí eu comecei a estudar possibilidades, né? Então, eu realmente criei uma planilha e escrevi tudo que eu poderia fazer. Inclusive coisas que não tem nada a ver com energia elétrica. Como eu também já estudei educação financeira, então cheguei a dar aula de educação financeira, isso era uma opção. Trilhar esse caminho da educação financeira, que eu também gosto muito, dos investimentos, né? E o Mercado Livre ele apareceu como uma das opções. E, na verdade, não é só o Mercado Livre, né? É fazer gestão de energia para as indústrias, para o empresário que precisa economizar. Então, hoje, é muito difícil eu encontrar um empresário que saiba analisar a fatura de energia dele. Então, de repente, ele está ali desperdiçando o dinheiro em coisas, em alguns itens que ele pode zerar, né? Tem algumas armadilhas, vamos dizer assim, na conta de energia, que o leigo ele não conhece. Até porque ela não é feita para leigos. As faturas de energia não é só da concessionária local. Já analisei faturas de outras concessionárias, segue ali o mesmo padrão. Algumas siglas que as pessoas que não são da área técnica não conhecem. Então, tem alguns itens, simplesmente por uma gestão, uma mudança de contrato, o consumidor industrial já consegue começar a economizar, né? E aí eu também me deparei com o mercado livre de energia, que eu não via muita gente falando, na verdade eu não via ninguém em Manaus falando de mercado livre de energia. E aí foi uma das coisas que eu estudei e vi que dava também para agregar com o que eu já queria fazer, que era a gestão de energia para a indústria. E aí esse é um dos produtos, digamos assim, que eu apresento para o consumidor final, né? Olha só, você tem tudo isso aqui que você pode melhorar na sua conta, e como você é atendido em média tensão, você é do grupo A, você tem a possibilidade também de migrar para o Mercado Livre. Então, hoje realmente é levar conhecimento para quem precisa. Na hora que ele tem essas informações na mão, uma das frases que eu ouço muito é: se eu soubesse disso antes, eu já tinha feito. Então, é Uhum. muito comum as pessoas, no momento que descobrem que podem economizar de forma simples e fácil, elas aderirem, né? Por exemplo, se eu compro um carro hoje de 50 mil e chega uma pessoa e me diz: ó, você poderia ter comprado esse carro por 40. Por que que eu não iria aderir, na Uhum. verdade? Então, basicamente, hoje o meu trabalho é esse, é levar a informação.
Além disso, tem os serviços elétricos, né? Então, mas basicamente é gestão de energia, gestão do consumo de energia. E muitas vezes também o cliente já me chama para fazer alguma adequação nas instalações dele, ampliação, melhoria. Tudo isso hoje a Energy faz. E você teve alguma dificuldade para entrar nesse mercado? Foi algo assim que você já percebeu que era uma coisa que você ia dominar, que você ia entrar com tudo? Caio, o maior desafio para mim hoje não é a parte técnica, não é a parte elétrica, porque eu trabalho com energia elétrica há muitos anos, há mais de 20 anos, né? Como já te falei, eu tenho 46, eu não sou novinho. E eu comecei a estudar elétrica no Senai, quando eu tinha 19 anos. Então, essa não foi a parte difícil. A parte difícil foi muito mais assim, eu chegar nas pessoas certas, eu chegar no gestor. Porque se eu falo com determinado nível dentro de uma indústria, ele não quer nem ouvir. Porque muitas vezes, o que, é que eu deparo com a situação? A pessoa já tem muitas tarefas no dia a dia, eu já vivi isso, eu chegar para uma pessoa, tem 10 demandas que o chefe delegou para ela. Eu chego com mais uma. Eu digo, olha, se você mudar o seu contrato, você vai economizar energia. Só que a prioridade dele, naquele momento, não é aquilo, são as outras 10 tarefas que o chefe delegou para ele. Então, ele acaba dizendo, não, deixa para outro momento. Eu tenho alguns clientes que estão nessa situação, que eu já demonstrei para eles economia mensal de 5, 6 mil reais, e eles deixaram para um outro momento. Só que isso multiplica por 6 meses, por 12 meses. E eu sei que se eu chegar na pessoa que está pagando essa conta, ela vai dar prioridade para esse assunto. Então, hoje, a minha maior dificuldade é em demonstrar a economia para a pessoa certa, para a pessoa que está sentindo aquilo no bolso, aquela que realmente vai se beneficiar com essa economia. Que às vezes chega nessa pessoa que está abaixo, aí às vezes tem que passar ainda pro chefe, tem toda essa situação, né? E Exatamente. ainda falando nessa questão de dificuldade, eu lembro que a gente, ainda agora a gente estava falando sobre as dificuldades, os desafios de empreender, né? Eu queria que você falasse um pouco como é para você equilibrar família e trabalho, porque uma realidade que eu já observei muito aqui, principalmente na região norte, essa questão da pessoa se dar inteiramente ao trabalho, né? Viver ali 100%, 24 horas, 7 dias na semana para o trabalho e acabar não tendo tempo para a família, né? Que é o mais importante. Como é que você concilia isso? Você daria algum recado também para um empresário que possa estar assistindo também para lidar com essa situação? Caio, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para dar um recado para os outros, mas vou te falar da minha realidade, né? Hoje eu consigo conciliar bem. Te dar um exemplo de hoje. Hoje a minha filha teve reunião na escola dela e eu consegui me programar. A esposa hoje ainda tem um emprego CLT, então ela não podia ir para a reunião. A gente conversou, eu não agendei nada para hoje de manhã, agendei à tarde essa nossa conversa e hoje eu pude ir conversar com a professora da minha filha, saber como que ela está. Então hoje eu consigo conciliar bem, realmente porque hoje, vamos dizer que eu comando a minha agenda, né? É lógico que tem situações que eu tenho que atender um cliente emergencial, algum cliente que está com uma demanda muito urgente, eu tenho que ir naquele momento, mas comparado com o meu antigo trabalho de CLT, hoje eu tenho mais tempo e um tempo de melhor qualidade para minha família. Então, para mim, empreender também foi bom por isso. Hoje eu tenho mais tempo para mim e para minha família. Hoje eu consigo jogar vôlei mais vezes do que eu jogava antes. Que coisa boa. É sempre importante, né? A gente nunca deixar nossa família de lado, né? Você falou ainda agora a importância da família, né? Então isso é bem bacana. Agora, sendo um pouco mais específico, relembrando também que eu lembro que a gente chegou a comentar um pouco aí sobre energia solar e mercado livre, né? Eu queria que você relembrasse pra gente um pouco aí a diferença dessas duas. Elas se complementam, elas competem, elas se excluem. Bom, é muito, muito bom falarmos desse tema, porque muitas pessoas entendem, algumas vezes, alguns amigos que trabalham com energia solar, a gente já conversou, já me chamaram para uma conversa, achando que as duas soluções, elas competem entre si. Na verdade, elas se complementam. Então, aquele cliente que hoje já tem GD, a geração distribuída, já tem placa solar, está gerando sua energia, ele não consegue abater, não consegue economizar no horário de ponta, que a energia é mais cara, como já conversou anteriormente, e não consegue abater do que ele gera também no valor de demanda contratada. Ok, ele está gerando uma energia que está
diminuindo o valor da fatura dele. Quando ele migra para o Mercado Livre, aí ele tem que deixar de ser GD e ele tem que entrar numa outra classificação. GD é geração distribuída e está gerando e jogando para a rede o que ele gera, o excedente que ele gera, né? Quando ele migra para o Mercado Livre, mesmo tendo placa solar, ele pode fazer essa migração, tendo as placas solares, mas ele deixa de ser GD, ele não vai mais poder injetar na rede. Esse é o termo mais técnico, né? Injetar na rede. Mas ele consegue abater e ganhar descontos no horário de ponta e ele paga 50% da demanda contratada que ele tem hoje. Então, hoje, um cliente é muito comum ele ter uma demanda contratada de R$ 10.000. Ao migrar para o Mercado Livre, ele abate isso em 50%, né? Em vez de pagar 10 mil, vai começar a pagar R$ 5.000. Então, isso representa muito ao longo do tempo, 12 meses, em 2, 5 anos. Então, na hora que você faz o cálculo, é realmente com o tempo. Então, essas duas soluções, essas duas tecnologias, Mercado Livre e geração de energia solar, elas se complementam, são soluções que se ajudam. O cliente que tem as duas soluções está economizando muito mais do que quando ele tem só uma. Alguns clientes meus já fizeram o seguinte: vou migrar para o Mercado Livre, vou economizar 4, 5, 6 mil reais por mês e esse valor eu vou investir em placa solar. Porque na hora que ele faz a migração para o Mercado Livre, eu já consegui para cliente até 39% de desconto. O investimento em energia solar é para ele chegar ali a 80% do consumidor industrial, para ele chegar na casa dos 80%. Ou seja, o Mercado Livre vai economizar só 40%, pegando esse exemplo. Ele investindo em placa solar, ele chega a 80%. Então, as soluções realmente elas se ajudam e se complementam. Aquele cliente que não tinha o dinheiro para fazer um investimento em placa solar, com essa economia que ele faz, ele consegue, inclusive, pagar um financiamento das placas solares. Mas ele economiza esses 80% porque é 40% do mercado e 40% das placas? É que essa conta ela começa a ficar um pouco mais complexa quando a gente junta tudo. Mas, para simplificar o cálculo, se um cliente ele faz um investimento em placa solar, ele quer buscar o máximo possível de economia, né? O industrial ele chega a 80%, porque tem as tarifas básicas ali. O residencial chega a 95%, 97%, porque as taxas são menores. Para o consumidor industrial, ele tem algumas taxas que ele não vai conseguir abater, mesmo gerando 200% do que ele precisa. O que ele consegue gerando mais do que ele consome? Gerar créditos para usar em outra unidade que seja no mesmo CNPJ, né? Então, na hora que ele está gerando energia e migra para o Mercado Livre, aí ele aumenta a economia dele. Basicamente isso. Então, gera até a próxima questão. Então, esse fato de, tipo, portabilidade. A pessoa quiser trocar um pro outro. É mais fácil ela ter os dois do que trocar só para um. Sim, exatamente. Então, hoje eu já atendi clientes que queriam fazer investimento em energia solar, mas não tinham o capital para fazer o investimento. Eu apresentei a solução do Mercado Livre, que ele basicamente não tem investimento. Então, já faz uma economia. E essa economia que ele está fazendo, já tem uma reserva para ele financiar o projeto de energia solar dele. Também já atendi clientes com energia solar. Olha, eu tenho energia solar, não estou gerando crédito, então esse cliente é o melhor perfil que tem para ele, tendo energia solar, migrar para o Mercado Livre, que ele vai economizar 2 vezes o que ele está gerando e abater nesses outros itens que ele não consegue com energia solar, que é o horário de ponta e a demanda contratada. Então, ele une as duas soluções para economizar cada vez mais. Entendi, legal. Mais um bloco aqui finalizando. Daqui a pouco a gente volta com mais sobre Mercado Livre, aquele que é para fazer você economizar, hein? Até já. Estamos de volta aqui com Elane Souza para falar sobre Energies Projetos Elétricos, nome em inglês, né? Chique. E a primeira pergunta que eu vou te fazer agora nessa volta de bloco, Elane, é a seguinte: o que significa ENREXC, essa sigla que está aí na conta de energia, né? Explica para gente. Energia reativa excedida. Esse item ele só vem cobrado nas contas de energia industriais do consumidor do Grupo A. Nós residenciais não temos isso, graças a Deus. Então, o que é isso? Nas instalações industriais, acontece de se gerar uma energia reativa. E existe um limite estabelecido por norma da ANEEL, né? Então, não pode ultrapassar 92%
de eficiência. Então, na hora que isso é ultrapassado, os medidores da concessionária identificam isso e gera esse item na conta do cliente industrial e ele é cobrado por isso, porque está ultrapassando o limite de energia reativa. Só que isso não vem explicado na conta. Olha, isso é uma multa, mas não vem explicado que é uma multa. Porque se fosse explicado que é uma multa, o cliente ia atrás de entender o que é e como corrigir isso. Como só vem essa sigla abreviada, muitos clientes que eu já atendi não sabiam que ele poderia eliminar isso. Então é possível, modificando suas instalações industriais, instalando banco de capacitor, usando um termo bem técnico, instalando um banco de capacitor, o cliente consegue zerar essa multa. Então já atendi clientes que estavam pagando R$ 20, R$ 30, ok, isso é irrelevante para uma conta de 20, 50 mil, mas também peguei clientes que essa energia reativa está sendo cobrado R$ 1.000, R$ 1.200. E com um investimento em banco de capacitor, fazendo investimento de R$ 10.000, ele conseguia eliminar essa conta. Então, 10 meses ele eliminaria essa multa da conta dele e daí em diante seria só lucro. Então, realmente, é analisar o que está vindo na conta, entender o que ele pode eliminar. Essa é uma pegadinha que acontece em todas as contas que eu já analisei. Não vem explicado, o cliente que está cuidando lá da produção dele não entende o que é essa sigla e acha que é algo normal do consumidor industrial. Não é. É uma multa e ele pode zerar essa multa. Tem como ele eliminar esse custo da fatura de energia dele. Uhum. Nossa, então muita gente aí tá recebendo essa multa e nem sabe, então, né? Recebendo, pagando, achando que é normal. E não é. Nossa, então você é empresário aí, já fique ligado. E a próxima pergunta que eu vou te fazer, Landy, é a seguinte: quais são as principais boas práticas em instalações elétricas industriais? Então, a gente tem algumas boas práticas que é preciso ficar atento, né? Vou elencar três aqui. Então, fazer um projeto, fazer um levantamento de carga adequado para o que realmente a tua indústria vai consumir. Fazer um projeto para submeter à concessionária, realmente de acordo com esse levantamento de carga que você fez. O que às vezes acontece, o cliente tentando economizar, e a gente entende que precisa economizar para ter um lucro no negócio dele. Mas às vezes essa economia, no final das contas, ela não bate. Então, de repente, eu faço um levantamento de carga, onde meu cliente vai consumir 100. Vamos chamar só de 100 para não usar termos muito técnicos, né? E aí ele projeta uma subestação para atender 90. Não, a gente nem vai usar tudo isso, coloca 90. Começa a rodar a produção dele e aí ele está consumindo 110. Não vou usar nenhum número aqui de elétrica, kVA, quilowatts, para a conta ficar simples. Então, eu fiz um levantamento que a minha indústria ia consumir 100, eu achei, não vai chegar nisso, vai chegar no máximo 90. Quando começa a rodar, vai para 110. E ele começa a ter problemas de queda de tensão, de sobrecarga nas instalações, cabo subdimensionado, o cabo começa a aquecer. Então, ele economizou nas instalações, só que ele vai ter que gastar depois de novo para refazer isso. Então, realmente, é atentar para o que vai consumir e deixar reserva. Hoje eu estou atendendo um cliente que é um galpão industrial, para exemplificar. Então, ele aluga para vários clientes e hoje ele precisa fazer uma ampliação para atender um outro grande cliente que está chegando nas instalações do galpão industrial dele e não tem como a gente fazer isso sem modificar radicalmente a subestação que ele tem hoje. Então, ele tem uma instalação elétrica industrial que ele está bem chateado, que praticamente ele vai ter que jogar fora. Porque foi feito, tem mais de 20 anos, foi subdimensionada, foi colocado num local que não é muito estratégico, hoje está no centro da planta dele, isso teria que ficar mais no extremo para ficar melhor, tanto de dividir carga, como para ampliação que hoje nós estamos fazendo. Onde ele vai ampliar é onde está a subestação, então a gente vai ter que retirar. E isso vai ser pesado para ele, vai ser praticamente ele fazer tudo novo. E aí a gente tem conversado e ele reclama bastante, só que a gente não tem uma outra solução que não seja radical também, né? Então, atentar para esses pontos. Vai ter ampliação? A tua instalação, o teu galpão tem capacidade para ampliar? Você está começando agora com um tamanho, mas você tem planos de ampliar? Você quer que seu negócio cresça e você vai ampliar? Se sim,
já faz de forma estratégica, que suporte uma ampliação para daqui a 5, 10 anos, sem ter que modificar radicalmente. Então, é basicamente isso, é pensar um pouquinho além. Faz com um pouco de sobra, para que na hora que você precise, na hora que o seu negócio decolar, que você vai precisar de mais energia, está pronto para te atender. Então, a gente pode citar várias, podia passar uma hora aqui citando boas práticas. Eu acho que essas duas, eu citei duas, né? Tá ótimo. Já vão ajudar bastante nossos clientes. Bacana. E agora, para finalizar a nossa gravação, eu queria que você falasse um pouco sobre consumidor de alta e baixa tensão. O que é isso? Então, vamos lá. O consumidor industrial, ele é o consumidor de alta tensão. Existe até uma nomenclatura de média e alta tensão, baixa, média e alta tensão. Vamos trabalhar aqui só com baixa e alta. Quem é o baixa tensão? Nós residenciais que recebemos nossa energia lá na tomada, 110 volts, né? Tem até uma historinha por que é 110. E, na verdade, na real é 127. Um outro momento a gente conta essa história. Já. Então, vamos falar do 110 que o consumidor residencial está acostumado a ouvir. Esse é o baixa tensão. O consumidor industrial, que a gente já conversou, que ele tem seu próprio transformador para baixar essa tensão para tensão de trabalho dele, ele é o alta tensão. Ele recebe a energia dele em 13.800 volts, que, para ficar mais claro, um consumidor 110, ele só pega choque se ele tocar na tomada. Se ele enfiar o dedinho lá, ele vai sentir um choque. 13.800 volts, ele nem precisa tocar. Dependendo da circunstância que ele tiver, se ele só aproximar a mão de um 13.800 volts, ele já vai ser eletrocutado e pode vir a falecer. Os sortudos têm uma segunda chance, mas é um nível de tensão muito alto e fatal. Então, esse é o industrial. Por isso que também não é para qualquer um. É caro você fazer uma instalação nesse nível de tensão, 13.800, mas é para aquele cliente que tem essa necessidade de ter uma instalação reforçada, digamos assim. Então, essa é a diferença, baixa tensão e alta tensão. Existe, dentro do consumidor industrial, existe até uma capacidade, uma potência de transformador que ele pode ser atendido em alta tensão, mas ser faturado como baixa tensão, receber a conta dele como se ele fosse baixa tensão. Então, ele atende à exigência da concessionária, de que ele precisa já ter o seu transformador. Por que a concessionária exige que o determinado cliente tenha sua própria subestação? Para que ele não afete os outros que são menores. Ele vai sugar muito mais energia da rede. Então, a concessionária, a ANEEL, determina quais são os limites. Então, por algum motivo, ele ultrapassou o limite. Precisa ter o transformador dele. Até 112,5 kVA, ele tem essa opção. Olha, eu sou grupo A, mas eu quero ser faturado como grupo B. Porque ele entende que vai pagar menos. Eu já peguei alguns clientes que isso se confirmou, é melhor ele continuar sendo faturado B, mesmo tendo um transformador, e tem clientes que não, que está pagando mais caro porque está faturado no B. Muitos clientes têm medo da demanda contratada. Quando ele é grupo A, ele tem uma demanda contratada. O que é demanda contratada? A gente começa a falar termos muito técnicos, né? E que às vezes o nosso ouvinte vai se perder. Vamos lá. Grupo A, se tiver demanda contratada, ele vai ter uma taxa fixa. Por exemplo, ele contratou um valor de energia, ele vai pagar R$ 1.000 por mês fixo e mais uma parcela de consumo. Então, a conta desse cliente tem dois componentes, a parcela fixa e a variável. Nós, residenciais, só temos a variável. Consumir, pago. Viajei de férias, fechei minha casa, não vou pagar nada. O industrial, não. Se ele tem a demanda contratada, e a demanda contratada dele é R$ 1.000, então ele paga R$ 1.000 e digamos que mais 2.000 de consumo. Então, é 2.000 mais os 1.000 de demanda contratada. A conta dele é R$ 3.000. Fechou a fábrica, deu férias coletiva. Ele vai pagar a demanda contratada, que no nosso exemplo é R$ 1.000, mesmo que não produza nada. Então, muitos clientes industriais entendem que tem essa taxa fixa e tentam fugir dela. Ok, mas tem que calcular até que ponto vale a pena ele estar pagando a taxa fixa e mais o variável. Porque quando ele está na taxa só variável, na baixa tensão, ele paga R$ 83 centavos no quilowatt-hora. Quando ele vai para a demanda contratada, ele paga a demanda, só que em vez de pagar 83 centavos, ele paga 45 centavos no quilowatt-hora.
Então, eu faço essa continha, monto esses cenários e apresento para o cliente. Se você ficar nessa opção, você vai pagar tanto por mês. Se você ficar nessa outra opção, o teu valor de fatura vai ser esse. E lógico, o cliente sempre vai escolher o que for mais barato para ele. Então, tem cliente pagando 83 centavos, tentando fugir da demanda, mas está pagando mais caro no final da conta. Isso é matemática. A gente consegue apresentar isso em simulações para o cliente. E aí, alguns clientes meus já pediram essa mudança tarifária. Não estou nem falando de Mercado Livre, não é migração para o Uhum. Mercado Livre. É simplesmente informar para a concessionária local que ele quer mudar o contrato dele. Olha, eu estou sendo faturado dessa forma, quero mudar para essa aqui. E aí ele vai e muda e já economiza. Isso aí é bem rápido de se fazer. Olha, que coisa bacana. Economizar é com a Energies Projetos Elétricos, né, Elaine? Eu queria Exatamente. te agradecer por mais um dia de gravação. Foi uma honra tê-lo de volta aqui. Em breve a gente vai gravar muito mais conteúdo, não é verdade? Sim, vamos gravar. Me comprometo com você a voltar mais rápido que da outra vez. Foram 6 meses? Mas acontece, é a nossa rotina, né? Exatamente. Obrigado a você que está nos assistindo e até a próxima.